Olá, pessoal. Meu nome é Patrícia Villanova e esse é o Conexão Mulher. Hoje nós estamos no capítulo 7 com a Carmela e o episódio de hoje vai falar sobre autoestima, o caminho. Seja muito bem-vinda, Carmela. Por favor, se apresente. É um prazer tê-la conosco. Obrigada, Patrícia. Vou te chamar de Pati, que esse é o nosso combinado. Sim, por favor. Bom, eu tenho uma trajetória muito particular, porque eu comecei a minha vida como atriz. Aos 10 anos eu comecei a estudar teatro. Aí com 17 eu me profissionalizei, então me tornei uma atriz profissional. De atriz eu passei para apresentadora de um programa de moda. Daí eu comecei a me interessar pela moda. No final das contas eu juntei várias experiências e hoje em dia eu me coloco como uma especialista em autoestima e consultora de imagem, porque dentro do trabalho da autoestima também tem a parte da imagem, por isso que a consultoria de imagem ela está associada a um processo de amor próprio, de construção interna. Então, eu me apresento como uma especialista em autoestima. Muito bem. Sim. Confesso para você que hoje, quando eu estava me preparando para esse episódio, a minha mão começou a suar frio. Porque é tanto conteúdo que você tem, né? Que a gente fica até um pouco nervosa, assim, de falar com você, né? Poxa, atriz, apresentadora, uma bagagem, assim, incrível. Como que eu posso ficar tranquila de entrevistar uma pessoa que já fez tanta coisa nessa vida? Né? Paty, ao contrário, agora sim que você tem que se sentir confortável, porque estamos em casa, somos duas amigas conversando. A gente se conhece brevemente, foram poucas conversas, sim, né? Breve, e ao mesmo tempo você tem uma qualidade maravilhosa, que é fazer as pessoas se sentirem bem, se sentirem à vontade. Você passa uma sensação de credibilidade, então dá a sensação de que existe uma abertura enorme para conversar com você. Então, ao contrário, eu acho que você deve se sentir, beijinho no ombro. Ah, que delícia, obrigada. Maravilhosa. Será que eu tenho autoestima? Eu acho que sim, tem uma coisa muito boa aí dentro, isso eu tenho certeza. Que conexão a gente tem, né? Olha isso aqui. Verdade. Olha. Cheio de coincidências hoje, Sim, né? cheio. No mesmo tom e tal. Parece que foi combinado, mas não foi, né? Mas não foi. Verdade. Carmela, primeiro conta aí, hoje eu fico assistindo Chiquititas pela segunda vez com a minha filha. Verdade. E você fez Chiquititas, né? Eu fiz o começo de Chiquititas, quando não se sabia ainda se isso ia ser se o Brasil ia entender aquilo. Porque que acontece? Chiquititas era uma novela de grande sucesso em Buenos Aires. Ela era gravada em Buenos Aires e passava na Argentina inteira, no canal Telefe, que é um canal nacional lá. Tá. Sucesso retumbante e tal. Silvio Santos, que não é bobo nem nada, ele falou, nossa, eles estão ganhando muito dinheiro com essa novela. E ele sempre teve um olhar mais abrangente, né? Ele sempre olhou o México, Colômbia, né? Ele sempre foi beber em águas aqui da América Latina. E quando ele conheceu o projeto Chiquititas, ele pensou assim, poxa, a gente poderia fazer uma versão em português. Em vez de dublar, a gente poderia fazer uma versão em português, 100% atores brasileiros. Visionário, né? Fantástico. Só que aí o dono do projeto, que é a Cris Morena, mais o marido dela, enfim, são os 3 lá que eram donos do projeto, eles falaram assim, olha, a gente não vai vender o projeto como uma franquia, no sentido de que você vai lá e você grava Chiquititas em São Paulo. Nós só vamos vender se você gravar nos nossos estúdios, para que seja exatamente ipsis-liter igual ao da Argentina, com o mesmo padrão de qualidade, os mesmos figurinos, tudo igual. E ele topou essa loucura. Portanto, ele contratou o elenco inteiro em São Paulo, mandou para Buenos Aires e eu, que era uma atriz que já estava morando na Argentina há muitos anos, já tinha terminado a escola, já tinha minha carreira lá como atriz, fui chamada para um teste em português. Morando lá. Morando lá. E aí, a pessoa que me chamou, ela falou assim, olha, Carmela, que estranho, é um teste em português. Aí eu falei, nossa, que curioso, né? Nunca tinha feito um teste em português na Argentina. E fiz, e era tão sigiloso que eu fiz sem saber o que era. Eles simplesmente me deram uma cena, eu contracenei lá com um cara que estava contratado, que era um ator contratado, e foi isso. Aí eu me lembro que o cara olhou para mim e falou assim, bueno, muchas gracias, te chamamos.
Te chamamos não é exatamente o que você quer ouvir no final de um teste, que é assim, a gente te liga. Não é o que você quer ouvir. Você quer ouvir, nossa, você foi maravilhosa, parabéns pra você, volte sempre, te amamos. Não foi isso que eu ouvi. Eu me lembro que eu voltei pra casa meio deprê, assim, eu falei, pô, primeiro teste em português que eu faço aqui, fui mal, né? Fiquei mal. Mas olha como é que é o destino. Eu passou as férias, passou uns 2 meses daquilo, eu voltei pro ritmo de trabalho, um dia me ligam no fixo, porque naquela época era muito raro o celular tinha o tamanho de um micro-ondas, assim, mais ou menos. E aí, me ligam no fixo e eu atendo na minha casa em Buenos Aires. Eu morava com os meus pais ainda. E aí, eles dizem, olá, Carmela. A gente queria te dizer que você pegou o papel da Maria Cecília. Você vai ser a antagonista da novela Chiquititas. Assim, na lata, assim, blá, blá, blá. Falaram assim no telefone. Aí, começou a dar Eu, oi? Aí eles, a gente gostaria de fazer uma reunião com você pra ver contrato e tal. Qual que era a sua idade na época? Eu tinha 19 anos. Tá. Nunca tinha feito televisão. Eu era do teatro. Eu tinha muita experiência no teatro. Fiz teatro toda a vida. Mas a televisão é como se fosse outro planeta. Entendeu? Então, o ator de teatro não necessariamente ele tá pronto pra TV e vice-versa. Porque o cara que tá só na TV, quando vai pro palco também, é outro rolê, né? Eu tava meio, assim, vamos dizer, assustada, mas como boa ariana que sou, fiz uma cara do tipo assim, é claro, estarei aí nessa reunião, me aguardem, tipo, me achando, né? Aí fui, fechei contrato, eu já tinha uma agente, que era a moça que fechava os meus contratos lá, que era minha manager, ela foi comigo, a gente fechou o contrato e em seguida eu comecei a filmar com as pessoas que vinham de São Paulo. Então, ali fizemos a novela em 97 e vínhamos para o Brasil gravar as externas. E quando a gente vinha para o Brasil gravar as externas, a gente se deu conta que a gente era um sucesso fenomenal aqui. Foi na época que... Foi na versão que a Fernanda Souza participou, né? Sim, a Fernandinha tem 10 anos menos do que eu e ela era a líder das crianças ali. Ela era a Mili, né? A Mili, Que legal. A Areta, que fazia a Pata. Todos os nomes são idênticos ao da Argentina. É tudo igual, só que, enfim, na versão em português. E esse elenco todo morou lá durante as gravações? Eles foram morar lá. E as crianças do elenco foram matriculadas na escola na Argentina e elas não falavam um A em espanhol. Saíram de lá falando, evidentemente, super bem as 2 línguas. Sim. Então, para elas foi uma coisa assim... Uma experiência fantástica. E para mim também foi, porque eu tive acesso, por exemplo, a atores experientes brasileiros, né, que são de altíssima qualidade, naquele pega para capar que era gravar novela assim, em ritmo vertiginoso, era muito volume de cena. Foram uns 500 e poucos capítulos mesmo? Cara, eu não sei se foram 500 e poucos capítulos, porque eu não tenho ideia. Mas assim, eu sei que o meu personagem durou exatamente 8 meses de gravação, gravando pelo menos umas 4 a 5 por semana. Por semana. Então, assim, era um fluxo grande de gravação, sim, era bastante coisa. Tá. E beleza, mas assim, foi incrível. E eu tô assistindo pela segunda vez com a minha filha, a versão Essa agora, versão, né? ela é mais... Ela é um pouco mais... Vamos dizer assim, ela é adaptada para essa criança desse momento. Não é coisa. Que a criança a criança de 97 não é a mesma criança de hoje, né? Não tinha nem eletrônico, exato, né? Eu achei essa daí é mais colorida, mais soft, talvez. A nossa era um pouco mais... Engraçado, os contos antigos infantis, eles sempre são meio tenebrosos, né? Assim, tipo, sabe, história infantil? Geralmente são meio tenebrosas, são de grandes injustiças. Essa Chiquititas anterior, ela era um pouco mais dramática, né? E a Chiquititas dessa versão agora... Ui, aconteceu alguma coisa? Não, pronto. É que deu alguma questão no retorno aqui. E a Chiquititas de agora, eu acho ela mais soft. E teve uma coisa engraçada que aconteceu comigo, é que eu fui um dia, quando meu filho tinha acabado de nascer, em 2016, tinha acabado de nascer. Eu fui fazer um teste no SBT, me ligaram, você pode vir, não sei o que, eu fui. E me encontrei com a Maria Cecília de agora. Ah, sei. E ela veio falar comigo, ela falou... Eu sou Maria Cecília. Foi louco. As 2 Maria Cecília se abraçando. Foi muito legal. Foi muito legal. E que mais você fez na TV?
Eu fiz algumas novelas no Brasil, quando eu cheguei. Fiz Pícara Sonhadora. Eu fiz Rei do Gado, mais um papel micro. Mas fiz... Até hoje, cada vez que vendem o Rei do Gado pra fora do Brasil, eu recebo uma grana. Oi, que legal. Muito legal. Eu fiz algumas novelas, algumas participações em novelas na Globo, no SBT. Fiz coisas na Record também, mas tudo não tão expressivo. Eu acho que quando eu encontrei o meu caminho dentro da televisão, foi como apresentadora. Né? Você fez uma coisa de moda, né? Que ali eu acho que eu fiz assim, nossa, agora eu encontrei uma linguagem, uma maneira de eu me expressar aqui dentro da televisão. Você sabe que eu tava estudando você? E eu vi uma entrevista que você deu no Jô. Sim. Que, inclusive, incrível, né? Ter dado uma entrevista pro Jô, né? Sem dúvida. Que você, inclusive, era muito fã do Jô, né? Quando você era criança, era nele que você espelhava. Acho que é ali que você decidiu, vendo o Jô, que você decidiu ser atriz. Olha, é muito incrível. Eu tenho um vínculo muito louco com o Jô, porque eu sempre quis ser comediante. Eu sempre quis ser. E eu tinha um espelhamento muito forte com o Jô, porque eu era gordinha. E aí, eu sempre falava assim, era o Vivo Gordo, ele tinha um programa, eu acho que era toda segunda-feira, ele tinha um programa que chamava Vivo Gordo, e ele fazia vários personagens. Aquilo fazia um sentido pra mim, eu achava aquilo tão espetacular, o jeito que ele, só de, às vezes, botar uma gravata, ele já era outra coisa, e um óculos, ele já era outra. Aquilo pra mim era espetacular, aquele tipo de comediante, né? Que não é fazer você mesmo, é ser outro. Que hoje em dia, a linguagem de cinema e tudo é você ficar muito naturalista, né? E nessa época era permitido botar uma peruca, uns cílios postiços e mudar a voz e mudar o corpo. Então aquilo para mim era extremamente empolgante. E aí o Jô era um sonho. Eu achava, na minha cabeça eu achava que um dia eu ainda ia fazer o Vivo Gordo. Porque, sei lá, eu tinha sonhos assim, né? E aí, passou a vida, eu fui embora do Brasil, aconteceu um monte de coisa, depois eu te conto como foi essa trajetória até lá. E aí, um dia, fazendo um espetáculo de poesia, a minha mãe tem um grande amigo que faleceu recentemente, durante a pandemia, que se chamava Orlando Silva. O Orlando Silva é um dos maiores fotógrafos do Brasil. Ele é um cara que faz aquela fotografia documento, assim, tipo Tancredo Neves, né? E tal. E aí, ele viu o espetáculo. E ele falou assim pra mim, Carmela, o Jô tem que te conhecer. Aí eu falei assim, nem me fala, pelo amor de Deus, que eu sou muito fã do Jô e não sei o quê. Ele falou, ele vai pirar contigo, tu com essa história louca aí que tu tem de mudança de país. Eu acho que vai dar certo. E aí ele fez 2, 3 ligações lá dentro da Globo, e a Globo, ela te testa antes. Então, eles te fazem uma sabatina via telefone para ver se você segura a onda de sentar lá na frente do Jô, que não é bolinho, tá? Imagino. Não é bolinho, não é fácil. Ser entrevistada pela Paty é muito mais fácil que ser entrevistada pelo Jô. Eu imagino que guria, dá um medo. Porque ele sai com os negócios da cartola, assim, que pelo amor de Deus. Aí, eles fizeram essa sabatina por telefone. Eu vi que a mulher dava umas gargalhadas, eu vi que ela curtiu. E aí, depois, eles me ligaram dizendo assim, estamos agendando a sua entrevista. E quando eu cheguei lá, eu tava entrando pra gravar, eles estavam me microfonando, colocando lapela, né? E aí, ela falou assim pra mim, são 3 blocos. Aí eu assim... Eu achei que eu ia sentar 10 minutos na frente dele. E foi gigante a entrevista. Foi bem legal. Então, assim, pensa num... Você suava, né? Num nirvana de uma criança realizando o sonho. Ali era uma criança na frente do seu ídolo. Foi isso que aconteceu. Eu lembro que você falou que a sua mãe te colocava de castigo não ver o Jô. Não ver o Jô. Não pode ver o Jô. Assim, aí acabava comigo. Não tinha nada que acabasse comigo que não fosse... Eu queria ver o Jô. Entendeu? Era a única coisa que eu pedia. Se você não fizer tal coisa, segunda-feira à noite você não vai ver o Jô. Era essa chantagem. E aí eu fazia tudo. Porque eu não queria perder o Jô, entendeu? Muito legal. Que sonho realizado. Foi muito importante. Mas o que é essa história aí que você ia me contar? Da sua vida? Eu vou fazer um resumo breve, porque é longe. É longo e é longe.
tá? São as duas coisas. Então, vamos lá. Resumindo, eu nasci em Porto Alegre, tá bom? Em Porto Alegre, os meus pais se separam. E a minha mãe, eu acho que também tem muito isso, tem muito a ver também com o tipo de conversa que tu tem aqui com as pessoas. Tem muito a ver com essa necessidade que ela tinha de se separar do meu pai, mas se separar mesmo. Do tipo, quem ela era. Ela não era ex dele, ela era ela. Então, eu acho que ela também teve essa necessidade geográfica de sair para se encontrar. Eu acho que tem a ver um pouco também. Agora, observando como adulta o trajeto que a minha mãe fez, né? Então, assim, o meu pai era um cara conhecido no Rio Grande do Sul, ele já era político, né? Quando eu nasci, o meu pai se tornou deputado estadual, depois federal, depois foi senador, depois foi prefeito, fez uma carreira gigante dentro da política. E a minha mãe, quando se separa, como ele era um cara conhecido em Porto Alegre, acho que ela teve essa necessidade. De se desvincular disso, dessa figura. Perfeito, exatamente essa palavra, se desvincular. E aí, juntando tudo isso com os sonhos profissionais que ela tinha, minha mãe já era museóloga, trabalhava em museus, história natural, tudo lá no Rio Grande do Sul. Ela sai, pela primeira vez, eu com 4 anos, meu irmão com 6, nós saímos do Brasil e vamos morar em Washington. Em Washington existe um complexo de museus que se chama Smithsonian, que tem museu de tudo. De, sei lá, estudo dos astros, estudo do homem, enfim. E tinha o Museu de História Natural e minha mãe foi fazer estágio lá. E ali começa uma jornada que a gente pensou que fosse só um bate-volta. Sabe assim, vamos ali para os Estados Unidos, a gente já volta. E não foi nada disso. A gente depois não volta mais para o Brasil, a gente fica quicando de país em país, porque a minha mãe começa a trabalhar em organismos internacionais, ou na ONU, ou na Unesco, ou na OEA, e aí a gente vai pulando de país em país através das missões que a minha mãe tinha. E as missões que você tem em organismo internacional não estão vinculadas a anos letivos. Então, muitas vezes eu chegava no meio do ano letivo. Então, assim, imagina você mudar de país, mudar de língua, mudar de escola e mudar de assim, tudo. E às vezes chegar no meio do ano. Então, assim, você começa a criar um tipo de casca, ou você começa a tonificar um músculo dentro de você, que é um músculo da adaptação, que geralmente você vai usar na sua adolescência, quando você tá lá querendo assim, eu sou grunge, sou pati, sou hippie. Quando você quer, de alguma forma, se adaptar ao meio, né? Ou ser reconhecida por uma tribo. Eu tive que fazer isso muito pequena. E foi lá, Paty, que eu acho que isso é fundamental na minha trajetória do meu atendimento hoje, é que eu entendi que a imagem, ela de fato é a diferença entre você ser feliz e você não ser feliz, de você ser aceito e você não ser aceito. Porque eu fui criada por pais intelectuais que sempre colocaram na frente a parte do aprendizado, do caráter. Isso sempre vem à frente da imagem. Então, muito mais importante é o que eu tenho dentro do que eu tenho fora. Então, assim, foi isso que eu aprendi. Mas, na prática, o que eu aprendi é que a imagem, de fato, é um instrumento tão poderoso de comunicação que rompe barreiras. Que faz as pessoas comungarem com você. E depois, aos poucos, você pode ir apresentando quem você é. Então, o que eu fazia? Eu tinha uma estratégia. Eu chegava na escola e mimetizava. Primeiro, eu filmava, né? Tipo, as pessoas fazem assim. Aqui elas atam assim na cintura o casaco da escola. Aqui elas botam o cabelo pro lado. Assim, eu só sei que em uma semana eu ficava idêntica a todas as outras meninas da escola. E ali eu via que eu começava a quebrar uma barreira. Uma primeira barreira, que é a barreira do tipo assim, você não é estranha. Você não é estranha. Você fala diferente, mas você não é estranha. Olha aqui, tô te reconhecendo. Então eu vi que a imagem era algo poderoso para eu conectar com as pessoas. Quase como se fosse um rapport. Só que é o rapport da imagem, né? Onde você conecta com o outro nesse lugar de reconhecimento. E aí depois eu ia mostrando quem eu era. Não é que eu ficava totalmente vendida, eu mudava de personalidade. Não. Eu continuava sendo a Carmela, mas de alguma forma dançando essa dança imagética que se dançava naquele lugar. E aí eu falei, cara, aqui tem
E já entendi uma coisa. E comecei a usar isso em todos os países. Foram 6 países, né? 7, contando com o Brasil. Porque no Brasil eu também passei pelas mesmas coisas quando eu voltei. Eu só sei que, assim, nesse trajeto todo, o que aconteceu? Nós passamos por tudo. Desde guerra... esses mini terremotos, né, que se fala tremor de terra, mas assim, dá um medo que você não sabe que isso vai evoluir, então assim, na hora ali, você não sabe se vai ser um tremor, se vai ser um terremoto, então lugares perigosos, lugares com vulcão, depois quando nós fomos para a Europa, minha mãe se casa com um francês, aí eu tenho uma irmã desse segundo casamento, meu pai se casou de novo, tenho 2 irmãos do segundo casamento do meu pai. Como que é mesmo que você chama a esposa do seu pai? Cenoura. Depois Você eu entrei nessa jogo. parte, Enfim, e aí, quando nós chegamos na Europa, que a gente achou que fosse ter uma vida, assim, talvez um pouco mais tranquila, né? Acontecem 2 episódios que também são muito marcantes para mim. É que, assim, socialmente o mundo estava em ebulição. Foi quando caiu o Muro de Berlim. Eu estudava em escola pública em Barcelona. Isso é outra coisa que vale a pena contar. Em Barcelona só se fala catalão, tá? Então... tipo assim, eu era muito boa de espanhol, chego lá, tive que aprender catalão, porque matemática era em catalão. Inglês traduzia para o catalão. Então, assim, sempre um monte de obstáculos. Era uma corrida de obstáculos, né, a minha infância. E aí, lá chegando, começa essa questão toda desse movimento da queda do Muro de Berlim, né? Acaba a cortina de ferro. E aí, os poloneses, os húngaros, os eslavos, todos começam a chegar nos países ocidentais sem saber falar uma vírgula das línguas. Então, por exemplo, lá em Barcelona começou a chegar, a minha escola começou a lotar de polonês, que não tinham dinheiro, não tinham nenhum amparo, estavam muito assustados. Então, assim, foi toda uma vivência muito rica e, ao mesmo tempo, muito difícil para uma criança de entender o que estava acontecendo no mundo. Então, é muito longe de uma vivência normal. Para uma criança, né? Exatamente. É um entendimento do mundo como ele é, sem muito filtro. Sem muito filtro. Total. Tudo que a gente protege as crianças Exatamente. hoje de tudo, né? Você viveu ali a verdade nua e crua, né? E na carne viva. Na carne viva. Na carne viva. E aí, nesse momento, a minha mãe ainda teve um problema no parto com a minha irmã. Minha mãe quase morreu. Então, foi toda uma questão, assim, que, tipo, sabe quando você pensa, você fala assim, minha mãe casou, agora a gente vai ter uma estrutura, vamos morar na Europa? Ao contrário, assim, o negócio só foi ficando, assim, nível ninja de vivência. Né? Então, assim, nada foi muito fácil. E aí, nesse meio do caminho, a gente decide... eu me lembro que eu e meu irmão, a gente até teve essa conversa do tipo assim, poxa, a gente gostaria de ter um pouco de estabilidade, não ficar tanto pulando de país em país, né? Afinal de contas, a gente já estava ficando adolescente, a gente queria namorar, a gente queria ter uma vida normal. E aí, eles decidem, minha mãe e o marido, irem morar em Buenos Aires. Com o dito de que seria muito perto do Rio Grande do Sul, que a cultura é igual ao Rio Grande do Sul, e é o mesmo povo. Se juntar ali, assim, fazer um nozinho, é a mesma pessoa. É a República del Plata, né? O gaúcho é gaúcho em qualquer lugar. E aí, nós chegamos em Buenos Aires, e lá, pela primeira vez, eu vou ter, assim... cortina e uma vida normal e entender o mecanismo da cidade, porque lá eu passo 6 anos e foi meu recorde de infância. O tempo que eu passei o lugar onde eu passei mais tempo foi em Buenos Aires. E acontece que eu cheguei num momento de tanta abertura para o mundo, porque eu estava adolescendo quando eu cheguei lá. Eu cheguei com 14 anos, já tinha feito 14 anos. Que é um momento que você tá assim, tipo... Uau! Né? Os hormônios ali... Super! E porosa, né? Tipo, recebendo um monte de informação. E ali eu viro uma argentina, né? Porque eu tava lá recebendo aquilo. Então, ali eu acho que eu me torno uma adolescente portenha. E termino a escola, entro pro teatro e começo a trabalhar. Então, lá eu estudo teatro e cinema. E aí, a sequência dessa história tu já sabe. Porque ali eu entro pra Chiquititas. Quando eu começo a fazer Chiquititas... eu começo, sem brincadeira, a me achar a última bolacha do pacote, porque eu tô com 19 anos ganhando em dólar, me achando, assim, maravilhosa. E quando a gente vinha pro Brasil, a gente fazia muito sucesso. E aí eu falei, olha, é a chance de eu voltar pro Brasil. Então, aproveitar a onda, né? A onda, era um portal. Eu falei assim, ou eu volto agora ou não vou voltar mais, eu vou fazer carreira aqui. E aí eu volto pro Brasil,
Quando eu chego aqui, eu me dou conta que talvez não tenha sido assim. Na época, eu me arrependi um pouco, porque o mercado em São Paulo é gigante, porque tem muitos atores. Lá eu ia num teste, tinha assim, 15. Aqui você vai num teste, tem 150. Sabe? É muito desproporcional. Os números aqui são gigantes. E as pessoas são muito talentosas. O ator brasileiro é fantástico. Tem várias escolas de teatro, tem muito. É, muito. Não que o argentino não seja. O ator argentino é de qualidade profunda, assim. Não é isso. Não é esse tipo de comparação que eu tô fazendo. Mas é que é um mercado gigante o daqui. E ali eu falei, nossa, que meu Deus, o que eu vou fazer, né, aqui? O SBT parou de gravar as novelas que eles estavam fazendo, porque ele comprou lá as novelas da Thalia, a Maria do Bairro, Maria do Café, sei lá o quê. E aí eu fiquei a ver navios. Falei, gente, o que eu vou fazer? Vou ligar pra minha mãe ainda estava em Buenos Aires. Falei, vou ligar pra minha mãe e vou falar assim, ai mãe, não deu certo, vou voltar. Falei, não posso fazer isso, eu tenho que fazer isso aqui acontecer, que eu já, né, banquei, vim pra cá. E ali eu entro na faculdade, fiz comunicação em artes do corpo pra não pirar. Eu entrei pra não pirar, mas depois eu pirei de paixão, porque eu amei, foi maravilhoso pra mim, abriu minha cabeça. O teatro argentino é muito mental, muito psicológico. E eu precisava do corpo, e as artes do corpo foram essenciais pra mim. Nunca ouvi falar nessa faculdade. Mas é uma faculdade maravilhosa. É dança, performance e teatro. As 3 artes do corpo. Como eu já era formada em teatro, eu fui fazer performance. E pra mim foi maravilhoso. Sabe quando você se desconstrói, assim, como artista? Você lida com o ridículo, lida com as dificuldades que eu tinha uma coisa meio, assim, formal, que eu tive que perder pra fazer a faculdade. Então foi ótimo. Foi maravilhoso pra mim. Nesse ínterim, me chamam para uma substituição relâmpago num canal americano. Porque o que eu tinha? Eu tava lá no meio daquela galera toda me degladiando para conseguir papel e para conseguir um trabalho, mas o que eu tinha de diferencial? As línguas. Isso eu tinha. Isso ninguém ia me tirar. Porque pelo menos isso... A experiência toda, a bagagem, ninguém tira de você, né? Exato. Então, eu tinha as línguas. E eles precisavam de uma pessoa que falasse em várias línguas, porque era para um canal americano, para o E! Entertainment. E ali, me chamam para essa substituição, porque deu algum pau lá com a outra apresentadora que tinha, e era só para o São Paulo Fashion Week. Aí, eu convenci o dono da produtora, que era gaúcho, inclusive, e já nos demos super bem, porque gaúcho com gaúcho... tem essa, né? Eles são bairristas, né? Que muito. É quase assim, tipo, quase um pedigree se dizer pro gaúcho que você também é gaúcho, né? Já dá amizade instantânea. E aí, bom, enfim, eu convenci ele de que eu ia dar conta. Eu nunca tinha apresentado um programa na minha vida. Eu me lembro que o próprio cameraman me falou assim, eu segurava o microfone assim, que nem cantora. Tapava a sua cara. E ele falava assim, abaixa. Eu, olá. Aí ali eu entendi que era assim, sabe? Então eu fui fazendo meio na intuição, assim. E quando eu chego na Bienal, que era onde era o São Paulo Fashion Week, que era gigante e glamuroso na época, hoje em dia já é um evento bem menor. E aí, quando eu chego lá, eu não consigo fazer nada. Porque é um meio hermético, a moda é um meio hermético, e as pessoas que mandam são extremamente mal-humoradas e estão sempre com óculos e com uma cara do tipo assim, ai, minha filha, quem é você? Na fila do pão. Quem é você na fila do pão? E eu não era ninguém na fila do pão, mesmo. Quem me conhecia, entendeu? Carmela, quem você? E aí, sabe o que eu fiz? No primeiro dia eu não consegui gravar nada. Só fiquei levando toco. Não fiz backstage, ninguém não me deixavam entrar, eu não consegui fazer nada. E aí eu tava desesperada, porque eu tinha convencido o diretor que eu ia conseguir fazer. Ele me largou lá com um microfone do I, um câmera e um cabo man. Era isso que eu tinha. Tipo, se vira aí. E ali, eu falei, eu vou falar com segurança. Porque eu via que na porta de cada sala tinha um segurança. Eu falei, se eu falar com segurança, vai agilizar, né, meu lado. Aí falei com o Dr. Zakinak, que eu nunca vou esquecer. É um cara que, enfim, marcou minha vida desse jeito. E eu falei assim, olha, eu preciso demais desse emprego. O senhor não sabe como isso aqui é importante para mim. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu passei o dia inteiro sem fazer nada. E aí ele falou assim, qual é o seu nome? Eu falei, Carmela. Ele falou, só um instantinho. Aí ele foi e falou pelo rádio com todo o sistema de seguranças e falou assim, olha, eu tô aqui com a senhorita Carmela. Ela está com o meu telefone pessoal e se ela for barrada em qualquer porta, ela vai me ligar. Ou seja, ela não pode ser barrada em nenhuma porta. Você conhecia ele? Não.
Mas eu vi que ele era importante justamente por causa da vestimenta, porque ele era o único que usava o terno de outra cor. Aí eu te falo, a verdade convence. Né? Você foi lá e falou a verdade para ele, com toda a sua humildade. Perfeito. A verdade convence. Sim. E porque realmente eu não tinha pistolão, eu não tinha como chegar lá em cima. Você jogou a real pra ele. E olha que interessante o negócio da vestimenta. Só de olhar e ver ele entre os outros, eu falei, esse é o chefe. Porque ele era o único que tava de terno cinza, todos os outros de terno preto. E aí, enfim, esse cara, olha a agilidade que ele me deu. No outro dia, eu era onipresente na Bienal. Só dava eu. Eu chegava antes do GNT que patrocinava o evento. Então, às vezes, eu chegava assim, quando as araras ainda estavam sendo montadas, para entrevistar os estilistas. E a própria assessoria de imprensa do estilista falava, gente, como é que essa menina conseguiu entrar? Ou seja, a produção dela deve ser fantástica. E eu ainda estava com o microfone de mídia internacional, aí eu peguei meu aviãozinho e fui, assim. E ali eu entro pro mundo da moda. No final dessa semana de moda, eu era one of them. Eu era um dos caras lá. Ninguém podia dizer que eu não era alguém dali, entendeu? Já tinha me adaptado. E ali eu sou chamada pelo Canal I para fazer Rio Fashion Week. Olha. Aí eu falei, ó, eu já vou pegando jeito. Aí, disso começou. Ai, Carmela, no meio do ano, porque depois tem essa entre-safra de 6 em 6 meses, né? Ah, você pode vir fazer isso, você pode vir fazer aquilo. Quando eu vi, 7 anos de canal. Olha. E ali eu fiquei 7 anos fazendo e-Fashion Weeks, que eram as semanas de moda, e consegui abrir para outros conteúdos, falando um pouco de comportamento, mas basicamente de moda. E nesse momento eu mergulho na moda. Aí eu me apaixono, porque esses caras, Paty, são gênios. Porque a moda não é superficial. A moda é algo inteligente que está a nosso favor. Não é um negócio que você perde 2 quilos para caber numa calça. É algo que, assim, eu lembro que eu falava assim, mas qual a sua inspiração? Eles falavam, não, é que essa mulher viaja, então tem um bolso, então esse tecido não amassa. É porque, por exemplo, ela tem que estar alinhada de dia até a noite. E tudo isso é pensado com tanta inteligência, com tanto mérito, que eu comecei a ver a moda de outra forma. Tá? Então, o que estava acontecendo comigo? Eu era aquela criança que passou por tudo que passou, por todas as eventualidades, tipo assim, né? O acidente de avião, tudo que uma criança não necessariamente deveria passar. Exato. Eu era aquela pessoa que tinha um conhecimento de dentro da moda, um olhar de dentro da moda e um olhar apaixonado pela moda. E aí, quando termino o meu contrato, eu me vejo com essas duas coisas fervendo dentro de mim e com vontade de colocar. E eu começo a sintonizar, eu pensava, nossa, que vontade de usar isso para ajudar as pessoas, tá? Nisso porque, né? Porque a vida é um milagre constante. Uma grande amiga minha, que é uma super artista, uma grande atriz de teatro daqui de São Paulo, pega um papel na Globo e ela fala, Carmela, eu quero chegar arrasando. Aí eu falei, deixa comigo. Deixa comigo. Aí eu fui numa loja de departamento, fiz umas comprinhas assim, coisa pouca. Isso foi 2012. Aí eu montei pra ela um quebra-cabeça, isso com isso, isso com isso, isso com isso. Fiz uma conversa para que ela estivesse alinhada com aquela imagem que eu tava montando pra ela de estrela, né? Para que ela comportasse aquela aura de estrela que eu tava montando pra ela. E eu sei que ela foi assim, tipo, meteórica. Ela começou a namorar com o diretor da novela, casou, aí ficou meio contratada da Globo, não parou de trabalhar na Globo até hoje. E eu sei que, assim, coisas maravilhosas aconteceram com a vida dela. E ela mesma me dizia, ela falava assim, Cá, isso aí que tu faz funciona. E ali eu me dei conta que eu tinha alguma coisa. Então eu começo a atender assim, aqui, ali, meio, até um pouco meio com receio de que as agências que me contratavam para fazer publicidade ficassem sabendo. Eu não queria que ninguém ficasse sabendo, porque eu achava que daí ia melar a minha carreira de atriz, entendeu? Então eu comecei assim, meio devagar e meio assim, quase como se fosse... aquela coisa que você recomenda sem fazer muito alarde. Liga pra Carmela, mas assim, sem me divulgar. Eu comecei assim, com medo de misturar as duas carreiras e de perder a outra, porque, eu era a criança que estudou teatro desde os 10 anos. Como é que eu vou largar essa carreira? Isso era inconcebível pra mim.
Era onde você estava ganhando dinheiro até então? Até então, exatamente. Então, aquilo não me passava pela cabeça, eu não ia deixar de ser atriz. Então, eu só tava assim, atendendo assim, tipo, hobby. Sabe? Entende, Patrícia? Tipo hobby. Porque assim, Carmela, eu tenho uma dúvida. Eu, quando olho desfile de moda, assim, a gente olha esses lances na televisão aí e tal, essas reportagens, cara, eu vejo umas coisas que eu falo, meu Deus do céu, como pode alguém usar um trem desse? Mas não é, né? Tem uma interpretação toda daquele vestido, daquela calça, daquilo. Você agora, que é uma consultora de imagem, você faz uma tradução daquilo, né? Porque aquilo é assim, aquilo é um show. Aquilo é um show. Aquilo é um show. Então, o show, ele é justamente show porque ele é 20 passos acima da realidade. Ele não é a realidade, né? Por isso que existe o high fashion, existe a moda mais contemporânea, assim, para usar, o casual e tal. Existem, por exemplo, as semanas de moda da Europa, elas são muito mais, assim, alta costura. Mas todos eles querem te trazer uma coisa, que é tendência. Para onde o olhar da moda está indo. Como essa época irá contar a sua história através da roupa. Da mesma forma que a gente imediatamente reconhece uma pessoa da década de 70, de 40, de 50. Então, a moda, ela quer dizer assim, é como se ela fosse uma flecha que tá lá na frente. E aí a gente vai seguindo. Só que a gente vai seguindo cada um dentro da sua própria interpretação. Não é porque tá lá a moça parecendo uma árvore de Natal na passarela que eu vou reproduzir. Mas às vezes é um brinco que eu vou pegar. É o jeito de usar a camiseta que tá abotoada até aqui que eu vou usar, entendeu? Então é assim, é a tendência. Ela é a fonte de inspiração. E depois disso vem a roupa casual, que é a roupa, o streetwear ou a roupa normal de se comprar. Entendi. Mas sempre ela vai beber na fonte dessa passarela que você acha impossível. Entendi. Tá. Entendeu? E agora, vindo aqui aterrissamos em 2022, até um pouco antes, né? Quanto tempo que já você tá fazendo esse seu trabalho? 10 anos. Em 2012, em junho de 2012, eu comecei a atender. E aí, você parou de segredo sobre o seu trabalho? Parei de segredo, sabe como? Porque, assim, sempre as pessoas, né? A experiência humana, ela sempre se sobrepõe a qualquer outro tipo de experiência. Então, os vínculos humanos são sempre os mais importantes aqui na Terra. Então, tu vê assim, por exemplo, toda a minha vida foi pautada nos vínculos humanos e não foi diferente dessa vez. Eu atendi uma pessoa que já era meu amigo, que precisava dar um salto na carreira, de vida, estava na hora dele se mexer. E aí, quando eu atendi, ele era dono de agência. E ele falou assim pra mim, Carmela, você mudou minha vida. Só que assim, como é que eu vou falar que você mudou minha vida, que você tem esse trabalho, se você não tem um site, você não tem nenhum cartão, assim, como é que fala? Como chama esse negócio aí que você faz? Não tinha nem nome, né? que é isso que você faz? Porque não é personal stylist, não é, que é isso aí que você faz, né? E aí eu falei assim, realmente, acho que talvez esteja na hora de eu sair do armário, né? E aí, ele falou assim, deixa comigo que eu mesmo, porque eu passei pela experiência, então eu vou saber fazer isso. Você viu sentindo na pele dele, né? Exato. E foi perfeito, porque dentro da agência dele eu fiz toda a minha parte de comunicação visual. Eu fiz o site, eu fiz o logo, eu fiz tudo, inclusive com uma pessoa maravilhosa que também é minha cliente, que é a Vivi, porque assim, para que a pessoa de fato entenda o que ela vai passar, ela precisa passar, porque o meu método, ele não tem assim, é igual o da fulana, lá da Nova Zelândia. Não tem o que eu faço. Você atende o mundo inteiro hoje? Atendo o mundo inteiro. Inclusive, eu tenho cliente na Nova Zelândia. Mas não é uma coisa que eu possa dizer assim, eu tenho pares. Eu tenho pares pelo mundo. Eu faço igual a fulaninha. Não. Então, assim, eu precisava, de alguma forma, me comunicar. E dizer assim, bater o olho e você fala assim, não, isso aqui é diferente. Isso aqui não é igual aos processos que eu já vi que tem por aí. Então, conta com detalhe o que você faz. Bom, vamos lá. É assim, o método Inside Out, ele chama Inside Out justamente porque ele é primeiro dentro e depois fora.
tá? A nomenclatura, ela é toda em inglês e às vezes, eventualmente, você até pode torcer o nariz e pensar assim, por que a nomenclatura é em inglês se ela mora no Brasil, enfim. Mas é que eu atendo em todo o mundo. Eu tenho clientes em 13 países. Então, o inglês, ele de alguma forma universaliza essa nomenclatura. São palavras curtas, então também não é tão difícil assim. Então, o método Inside Out, o que ele pretende? Ele pretende curar o dentro para depois espelhar essa versão no volume mais alto de você mesmo do lado de fora. Então, é tudo espelhado ou tudo pautado na minha experiência de processo de atriz, de laboratório de personagem, né? Então, o que você faz primeiro quando chega um personagem para você? Você lê o roteiro. Aí, por exemplo, eu vou fazer uma rainha. Então, eu vou ler sobre a realeza, eu vou ler sobre a realeza em tal país, né? Eu vou me informar. Então, o que eu faço primeiro? Eu faço um rastreio interno, que é o que eu chamo de mapa de arquitetura emocional, né? E no mapa de arquitetura emocional, eu vou entender tudo que é ferida emocional, mecanismo de defesa. Porque muitas vezes alguma qualidade pode estar obscurecida por algum medo, né? Tipo assim, nossa, você é muito... Por exemplo, vou te dar um exemplo. Você canta bem, mas... eu já... Não é muito pra você. E também uma vez você ouviu que você não era muito boa. E aquilo tá travado lá, parado em algum lugar. Isso você identifica numa entrevista que você faz com uma pessoa que te procura. Que é o processo HEART, que é o primeiro processo. Todo mundo que vai se atender comigo passa pelo HEART primeiro, que é o mapa de arquitetura emocional. Então, ali eu vou entender não só qual é a parte porosa dessa pessoa, o que está em déficit ou machucado, mas também o que há de virtuoso, o que há de potente. Porque o meu dever é curar isso e exaltar o outro. Então, eu faço o HEART para isso, justamente para que a pessoa possa, de alguma forma, receber como se fosse um DNA emocional. E é muito louco, porque quando você se vê naquilo, você fala, entendi. Eu entendi por que eu funciono assim. É por causa de lá, não é daqui. E são coisas que você vai conversar comigo, Paty, que não são coisas que você vai contar necessariamente para um amigo ou numa terapia, porque parecem irrisórias ou... isso tem nada a ver. Não, tudo tem a ver. Eu pergunto absolutamente por tudo. Desde assim, em que lugar você sentava na sala de aula. Tudo eu pergunto. Então, eu mesma conduzo essa conversa. Depois que eu entro com um plano de soluções emocionais e que eu falo assim, agora essa pessoa tá no eixo. Agora ela tá pronta para colocar a melhor versão dela do lado de fora. Aí eu entro com a parte de consultoria de imagem. E a parte de consultoria de imagem, de novo, volta muito para o processo do ator. Porque quando você tá lendo um personagem, o diretor fica fazendo o que eles chamam de trabalho de mesa. Então ele fala assim, olha, essa hora que você for falar, ataca mais, seja mais agressiva. Essa hora não, fala mais doce, fala mais devagar. Então ele vai te dirigindo a fala, né? Mas você ainda não é o personagem, você só tá fazendo ele assim, na fala. Aí chega o dia da prova de figurino. Na prova de figurino, você veste a roupa do seu personagem e é mágico, porque você fala assim, nossa, eu entendi quem ele é. Tá fazendo, sabe? Então, aquela experiência do trabalho de mesa, que é de falar as falas e entender quem é o personagem, e o laboratório. De repente, você veste a roupa do personagem e você se transforma nele. Você se vê como ele. E é exatamente isso que eu faço com as pessoas. Então, eu conduzo um profundo mergulho interno para que depois você se veja como você é na imagem. E não com os seus mecanismos de defesa, com as coisas que você quer esconder, com todas as bagagens de alguma forma traumáticas ou erradas que você vem colocando na sua mochila. Não, você vai se vestir de você mesma. Como? No maior volume. Muito. Mas assim, é muito, Paty. Não é pouco. É muito. Então você vai se ver pela primeira vez de você. Na potência máxima. É muito louco. Nesse dia é muito louco, que é o dia da montagem de looks, porque você começa, assim, o tic-teco ficam lá processando aquilo. Atordoados, porque você tá se vendo de você, muitas vezes, pela primeira vez você tá se vendo de você. Porque, às vezes, numa vida inteira, você não teve a experiência de se vestir como você. Não da moda,
Não do in, out, certo, errado. Eu detesto as arbitrariedades. Inclusive, no meu trabalho não existe coloração pessoal, nada disso. Eu nunca entro em arbitrariedades. Pode isso, não pode aquilo. Tudo pode, contanto que eu enalteça a história daquela pessoa e contanto que eu faça ela chegar onde ela deseja. Porque eu não estou vestindo só a Paty do que ela é a Paty aonde ela deseja chegar. Porque é exatamente a roupa e o trabalho interno de colocar você no eixo que vai fazer você chegar onde você precisa chegar. Então é um processo de transformação muito profundo, aonde você vai, através da experiência da própria vida, recebendo a cura. Então, assim, você começa a receber, primeiro, muito elogio. Então, você começa a lidar com naturalidade com o elogio. E isso é uma coisa que, assim, todos os meus clientes me falam, cara, eu recebo tanto elogio. Eu falei, então a gente tem que aprender a experiência de receber o elogio, de entender de aonde isso aí vai chegar. Imagina, pela pessoa falou só para me agradar, ou realmente... eu mereço, muito obrigado, que bom. Sabe, aonde a pessoa vai colocar, então tudo isso eu vou cuidando. Porque em 1 ano e meio, geralmente, você nem lembra da onde você saiu. Vê se eu entendi. Quando a gente muda de emprego, às vezes eu abro meu guarda-roupa e falo, gente, por que eu usava isso daqui? Esses questionamentos, né? Aí eu falo assim, porque eu trabalhava naquela empresa e mais ou menos as pessoas usavam isso. Então, Perfeito. eu tinha que me adequar ao que as pessoas usavam naquela empresa. Mas se hoje eu ponho essa roupa, eu falo, não tem nada a ver comigo. Uhum. É mais ou menos isso? Porque a gente quer dizer, a gente, não sei, né, se é a gente, mas eu, né? Me vestia meio que me adequando ao que aquela empresa que eu trabalhava, aquele ambiente que eu estava inserida, pedia. E, na verdade, é eu me despir do que os outros esperam para ser quem eu realmente sou. E dane-se os outros. Eu ser a minha essência do que eu sou. E ser aceita desta forma. Quando eu me visto de mim, com tudo que eu tenho de melhor dentro de mim, e esqueço, ou curo as minhas feridas, as minhas porosidades, é que eu me entendo e me posiciono. É mais ou menos isso? Isso que você falou é lindo. É isso. Só que existe uma coisa que eu retiraria aí no que tu falou. Não é e dane-se os outros. Não, porque a gente vive em sociedade e porque a gente precisa dos outros para chegar nos nossos sonhos. A gente vive numa experiência, ou deveria viver, numa experiência colaborativa aqui na Terra, né? Tá. Onde os outros me auxiliam a chegar, eu auxilio os outros. Tá. Né? Então, dane-se os outros. Não, eu nunca trabalho no dane-se os outros. Eu sempre trabalho no do tipo assim, como eu não vou me descaracterizar, eu vou continuar no meu mais alto volume, mesmo estando numa situação hiperformal corporativa, onde a minha empresa é super tradicional e existe um dress code super fechado e blá, blá, blá. Por exemplo, que é uma demanda que me acontece geralmente. Então, como eu vou ser... com essa minha personalidade, com todos os meus traços e as minhas potências nesse discurso visual, como esse discurso vai contar sem ferir as regras do meu empregador, da minha empresa? Uhum. E isso é uma demanda que eu atendo muito, porque o que acontece? Em geral, as mulheres acabam, dentro de empresas muito masculinas, se masculinizando. Ou, por exemplo, trazendo, de alguma forma... armaduras para não se sexualizarem, não se sensualizarem, para não atraírem olhares errados. Uhum. Então, existe toda uma questão da feminilidade nesse mundo corporativo, no dress code e tal. A grande questão é assim, de que forma eu conto a minha história, eu chego aonde eu preciso, mesmo respeitando as regras em geral. Em geral. Não só, às vezes, por exemplo, a pessoa tem uma religião, eu tenho que atribuir, isso tudo tem que estar. Sabe por quê? Porque no cinema, isso é possível. No cinema, a gente consegue colocar uma roupa, um figurino num personagem, a câmera chega, na personagem, e ela não falou nada. Ela só disse assim, um café, por favor. Só isso. Ela chegou numa cafeteria e falou isso. Só ali você entende que ela é bem-sucedida,
que ela está pronta para dar uma virada na vida dela e que com certeza ela é muito bem casada. Mas ela só falou um café, por favor. Então, assim, esse expertise de anos de teatro, são 30 anos de teatro, 30 anos vivendo uma vida que não é a minha, é como se assim, você está sendo outra pessoa, né? Não sendo você. Então você se acostuma a se colocar no lugar do outro. E ali você entende que esses códigos visuais associados ao eixo interno, porque só os códigos visuais sem a associação do eixo interno dura 6 meses. Também não adianta nada, né? Dura muito pouco. Se você não cura dentro, são só roupas. E as roupas passam. Do nada você vai olhar e vai falar assim, nossa, mas eu nem gosto tanto dessa roupa. Nem é. Porque roupa é um pedaço de pano. A roupa em si não é importante. O importante é o que está acontecendo dentro. E aí sim eu ilustro o que está acontecendo dentro com as roupas. Erra quem acha que é a roupa que vai solucionar. Por isso que é autoestima, né? Por isso que é autoestima. Por isso que eu sempre digo que é de dentro. É o meu mantra. Esse é o meu mantra. A autoestima é o caminho. A autoestima não é prêmio. A autoestima é o que vai fazer com que eu conquiste as coisas. Quando eu me conecto comigo, eu consigo chegar. Então fala, autoestima não é prêmio. Autoestima não é prêmio. Olha, eu vejo muito isso. As pessoas costumam associar a autoestima a, sei lá, eu lembro disso, do tipo assim, não, quando eu reformar a casa, aí eu vou ter bastante espaço. Aí ali eu vou, sabe, vou conseguir me organizar, cuidar de mim. Ou, nossa, quando eu conseguir uma promoção, que daí simplesmente ali eu vou ser reconhecida, aí sim eu vou começar a cuidar de mim, eu vou gostar de mim. Ou, quando eu perder assim uns 5 quilinhos, perder essa barriguinha, ali, nossa, ali eu vou me amar. Esse tipo de pensamento, ele é quase um suicídio para o amor próprio. Boicote, né? Isso nunca vai chegar. Se você se posiciona como se a autoestima fosse um prêmio, ela simplesmente não vai chegar. A questão é assim, eu me amo exatamente como eu sou, como eu estou, e é esse amor, esse profundo respeito pelo fato de eu ser único, pelo fato desse baralho genético, por esse milagre da vida ter acontecido e nunca mais vai nascer alguém como eu, nem em 100 anos, nem 100 anos para trás houve alguém como eu. Essa resolução fascinante que é o fato de ser único. Nossa, só isso era para eu, né? Gente, é um só dessa espécie, né? Desse tipo, mesmo um gêmeo, um gêmeo idêntico, sempre são super diferentes, né? Então, assim, não existe isso. Então, o fato de eu reconhecer o fato de eu ser único e de eu ter algo para entregar, porque eu sou uma peça única, se eu sou uma peça única, tem um lugar para mim dentro desse quebra-cabeça gigante que é a vida. Então, quando eu entendo isso e eu valorizo isso, ali sim eu consigo chegar aonde eu preciso chegar. Portanto, essa é a ferramenta interna. É a autoestima que faz você caminhar para os lugares que você deseja. Não é exatamente a ambição, não é exatamente o talento, não é exatamente ser o melhor ou a mais bonita. É ter uma força interna que entende o seu lugar no mundo. Porque muitas vezes você vê, por exemplo, num concurso de beleza, não necessariamente era a mais bonita, porque isso é tão... o que é mais bonito? Depende, né? De quem tá vendo, exatamente. Né? A beleza é muito... Ou do tipo assim, num concurso de talentos. Mas qual é a voz? Pra você é a fulana, mas pra mim pode ser o Beltrano. Então, a gente entra num negócio... É um conjunto, né? Existe uma coisa que é algo dentro daquela pessoa, que ela entende que ela é aquela peça para aquele lugar, naquele momento, que é uma força interna. É isso que faz as pessoas chegarem. Porque você já deve ter visto muito cantor de barzinho, sem desmerecer o cantor de barzinho, que você às vezes entra num barzinho, ou às vezes num metrô, o cara tá cantando, você faz assim, gente, é um gênio. É um gênio. Por que devia estar cantando para uma multidão? Isso já me aconteceu várias vezes. E, ao mesmo tempo, a gente não sabe qual foi o caminho interno dessa pessoa. Não que isso não seja louvável, o fato dela estar se apresentando mas aí você pensa assim, mas essa pessoa é um gênio, ela deveria estar sendo, enaltecida por milhões. É isso que eu quero dizer. Então, e às vezes a pessoa não é muito talentosa e tá lá, sendo enaltecida por milhões, que a gente já cansou de ver também. Também. Então, existe um negócio que é dentro.
né? É uma certeza de ser a peça para aquele lugar, a peça única. Isso chama-se amor próprio. E o amor próprio só existe através do autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele é trabalhoso. Ele é trabalhoso. E tem gente que não tem essa paciência, né? Acha que assim. Não, vou operar o nariz e vou chegar. Botar um peito de silicone, acabou meus problemas. Aí você tá lá com o nariz operado, o peito de silicone and com os problemas. Não é isso. Não é. É um negócio dentro, de fato, de você entender quem você é. Carmela, eu queria te fazer uma pergunta. Se hoje você tivesse que fazer uma escolha e falasse assim, Carmela, você tem que escolher uma só alternativa. Tá. Ai, que interessante. Você só pode escolher uma. Você gostaria de voltar e ter o papel da sua vida, que fosse mudar a sua vida? Aquele, sabe? Aquele que você mais desejou. Sei lá, cria aí um papel da sua vida. Ou continuar trabalhando com a autoestima? Essa pergunta, ela é maravilhosa, porque mesmo dentro de casa, por exemplo, a minha mãe que é mãe de uma atriz mirim, como eu fui, que desde pequena eu não queria boneca, eu queria peruca, eu queria cílios postiços, unhas postiças, eu queria brincar de ser outra coisa. Então imagina para essa mãe que me viu estudar teatro, virar atriz, me dedicar loucamente ao que eu fiz. Ela mesmo tem dificuldade de entender como que eu fiz esse... Exatamente. Ela tem, às vezes eu vejo que ela tem dificuldade. E ao mesmo tempo eu te digo com toda a sinceridade, existe algo dentro desse meu caminhar, desse meu aprendizado, que começou a fazer sentido a minha vida, as minhas dores, as minhas feridas, as minhas inseguranças, os meus medos. Eu todos os dias me curo através dos meus clientes. Porque, no fundo, Paty, a gente sempre ensina o que quer aprender. A gente ensina o que quer aprender. Eu ensino autoestima porque é o que eu quero aprender todos os dias. Porque eu fui essa criança que passou por todas essas coisas. Então, no fundo, agora, com 45 anos, 10 anos de atendimento, resultados absolutamente maravilhosos com os meus clientes, eu vejo todos os dias, eu falo, gente, eu falo assim, se fosse só uma dessas já teria valido minha vida inteira. Né? Então, assim, você conseguir fazer com que a pessoa, porque não sou eu não digo o que a pessoa deve fazer. Eu arrumo dentro, arrumo fora, e quando a pessoa vai, entendeu? Não é que eu fico lá, GPS, dobre à esquerda, dobre à direita. Não faço isso. Mas é que a pessoa se empodera dela de um jeito que isso é mais valioso que qualquer outro tipo de reconhecimento. A pessoa não precisa nem me ligar. Eu tô vendo. Eu falo, não, conseguiu. Ai, meu Deus, que coisa boa, que benção. E muitas vezes as pessoas passam por coisas, e isso também é muito comum, porque eu também não fico esperando o reconhecimento, porque também se eu ficar... Vai se frustrar, né? Exatamente. Crie Então, tudo nessa vida. guria, Tudo. às vezes... Eu falo assim, cria até um bode, mas não cria expectativa. Não cria expectativa. Até um bode você cria, mas não cria expectativa, senão você se frustra. Exatamente. E tem muitas vezes que acontecem coisas tão fantásticas na vida da pessoa que ela para de associar a mim. Entendeu? Ela esquece que, assim, há 7 anos atrás, ela sentou naquele sofá e eu fiz ela olhar aquilo de frente. Ela esquece. E tudo bem, né, Carmela? Amor, tá maravilhosa. Eu só fico vendo. Às vezes eu fico vendo assim, eu já nem tenho mais contato. A maioria das pessoas eu tenho contato. A maioria. Porque fica meio orbitando ali, né? Eu tô sempre, de alguma forma, vinculada a essas pessoas. Mas, eventualmente, eu vejo pelo Instagram, vai. Mas eu tô vendo a pessoa fazendo todas as curvas que ela sonhou. É uma onda de ocitocina. É um negócio que não tem nome. E olha que eu sou bicho de palco. Eu sou aquela pessoa que esperava o aplauso e abaixa a cabeça de novo e aplauso em cena aberta, que é o que comediante sempre buscou. Mas não há nada que substitua essa sensação de alguma forma, trazer algo
bom para a vida de alguém. Eu acho que, por exemplo, quem trabalha com gente, por exemplo, médicos, por exemplo, enfermeiros, eu acho que essa sensação do tipo assim, nossa, curou, tá saindo do hospital. É um negócio louco isso aí, de bem-estar pelo bem-estar do outro. Sim. E, ao mesmo tempo, sendo muito franca, eu, hoje em dia, se me dessem o papel da minha vida... Eu tenho amigas e clientes que são grandes atrizes globais dessas Master. Eu sempre fico pensando, nossa, se ela me ligasse e falasse, cara, vamos fazer um espetáculo juntas? Eu provavelmente ia dizer que não. Não sinto mais que é isso. Ao contrário, se eu estiver num palco falando sobre autoestima... e fazendo as pessoas entenderem o que é isso. Numa palestra, num treinamento. Ali eu falo, nossa, tá fazendo sentido. Que não deixa de ser público. É público. Tá. Mas eu tô entregando outra coisa. Então, aproveita e divulga seu trabalho. Onde que as pessoas te encontram, como que as pessoas te contratam. Vamos olhar para esta câmera. Olha, o meu site é super, super facinho. É métodoinsideout.com. Tá bom? Lá dentro, você vai entender exatamente como funciona o meu trabalho. Porque existem 2 vídeos, um que falam de como eu cheguei no método, outro que são os meus clientes dando feedbacks. E depois, cada um dos processos também é explicado em vídeo. Então, você clica ali e os processos são explicados detalhadamente por mim mesma. Então, é como se a gente estivesse conversando, tá? E outra coisa que é bacana é que existe um quiz de autoestima que você pode ali de alguma forma já começar a olhar para dentro fazendo esse teste para ver, assim, ali eu falo de 5 E's da autoestima, estilo, como é que fala? Estilo, estratégia, estima, enfim, vale a pena você clicar lá. E como você chega nesse quiz é muito fácil, você entra no @CarmelaAutoestima do Instagram. E ali na minha bio tem o link. Então, você clica ali e você já consegue fazer o teste. Ali, a partir dali, você já tem todos os meus contatos e tal. É facinho. E o mais importante é que, assim, nesse momento, você pode estar vendo essa nossa conversa e, de alguma forma, falar assim, nossa, que legal. Mas, de alguma forma, você ainda não entra... Ainda não se identifica, ainda não vê que isso serve para sua vida. Mas o mais importante, Paty, é que as pessoas saibam que existe um trabalho assim. Sim. Isso existe. Daqui 5 anos, se você precisar, você já sabe que isso existe. Ou daqui 5 anos, se você já estiver pronta, você já sabe que isso existe. Porque a minha grande questão é fazer com que as pessoas saibam que algo assim, nesse nível de transformador e potente e profundo, existe para ser feito. Sem dúvida. Agora eu quero que você fale algumas palavras para as pessoas do que você acredita. Você já falou tudo, né? Mas dá aí umas palavrinhas assim do fundo do seu coração aí que você acha importante, lição de vida. Olha, o meu pai, que é um cara... eu admiro muito os meus pais, muito. São 2 pessoas que dedicaram suas vidas para o bem comum, né? Minha mãe dentro da antropologia, meu pai dentro da política. E o meu pai, ele tem uma frase maravilhosa que ele diz assim: a vida tem sentido, a vida tem razão de ser por causa das pessoas. Porque entre o nascimento e a morte, nós temos a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas. Quando ele diz isso, ele está dizendo assim, de tudo que nós viemos fazer aqui, são os vínculos humanos que enaltecem, engrandecem a nossa existência. É você chegar numa padaria, olhar nos olhos e dizer, bom dia, bom dia, bom dia. Tss, linkou. Então, assim, essa coisa encastelada da qual o mundo moderno nos faz viver, as redes sociais das quais a gente sabe tudo sobre a vida do outro, mas no fundo não sabe nada. Então, assim, essas coisas, elas às vezes podem ser parâmetros errados para você entender o que de fato a gente está fazendo aqui. A gente veio colaborar um com os outros e os nossos vínculos, a nossa comunhão é o que nos enaltece como ser humano. Não adianta, não existe felicidade sozinho. Não no sentido de sozinho, eu tenho que casar. Não, no sentido de comunhão com o outro, né?
Então, eu sou uma apaixonada pelos seres humanos e sempre corrijo as pessoas quando eles dizem assim, ai, a humanidade deu errado, volta, ai, a gente está cada vez pior. É o contrário. Eu acredito que existem pessoas que podem estar cada vez pior, mas existe uma grande maioria que deseja o bem do próximo, que deseja colaborar, que deseja a grandeza nas suas atitudes. Então, assim, eu sou muito fã dessa espécie humana. Ah, obrigada. Eu também, viu, Ká? Foi um prazer tê-la conosco aqui. Você não vai fugir da próxima vez de recitar uma poesia. Não vai. Tá bom. Não adianta que você não vai. Tá bom. Eu quero te dar esse mimo que a Pudim Garagem gente, oferece é pra você. É um pudim maravilhoso. Mentira que a gente ama pudim. E depois você me diz o que você achou. Gente, um pudim. Olha, tudo a ver com você, porque você é uma pessoa muito doce e não artificialmente doce. Você é doce, sinceramente doce. Obrigada, então, Ká. te agradeço demais pela oportunidade. Eu que agradeço. Um prazer enorme estar com você. E, cara, a sua luz é uma coisa incrível, né? E eu tô torcendo para chegar o dia 17 logo, porque eu vou fazer com ela esse método aí e depois eu vou poder dar o meu testemunho para vocês. Depois tu conta. Sem dúvida. Tá bom? Tá bom. Obrigada, Ká. Gente, é isso. Até a próxima. Beijo. Tchau.